Fala aí, nerd! Como prometido aqui, aula 4B. Vamos trabalhar com os gráficos aqui a princípio. Ter uma ideia geral aqui de como a gente poderia pensar cada funçãozinha desses exemplos aqui que eu te dei. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu coloquei já os 4 gráficos. 1, 2, 3, 4, né? Exatamente na ordem aqui, ó. Vou até escrever. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Então, o primeiro gráfico a gente já viu na aula lá de introdução, né? Aula 3, tá ok? Se você não viu, dá uma olhada lá também. O segundo exemplo, como eu te disse aqui, ele não pode ser negativo, né? Aquele exemplo do Uber, que a gente tem R$3 por quilômetro rodado, que vai ser a nossa parte variável, mais R$2 fixo. Então, a gente não pode ter andado menos 5 quilômetros, né? Chega pro cara, anda menos 5 quilômetros, não tem como, né? Então, como o gráfico não sabe disso, né? O site aqui, wolframalpha.com, né? Não sabe disso, então ele criou o gráfico completo. Mas se a gente fosse criar o gráfico, a gente começaria do zero, né? Se eu não andar nem 1 quilômetro, falar assim, não, desisto, você teria que pagar R$2 fixo, tá ok? Então você começaria aqui no R$2 fixo e para meio quilômetro, aqui poderia ser meio quilômetro sim, você gastaria quanto? Vamos fazer a conta. Ó. Você poderia fazer aquela ideia de pares ordenados também, né? Colocar x e y. Por exemplo, para 0 daria R$2, perdão, né? Se eu colocar 0 aqui no lugar de x, aqui em cima, ó. 0 no lugar de x vai dar 3 vezes 0, 0, mais 2, R$2. Se eu colocar meio, vai dar 1,5 mais 2, 3,5. Então, meio, por exemplo, né? Poderia colocar qualquer valor aqui positivo, né? Meio daria 3 vezes meio, 1,5 mais 2, 3,5. Se eu colocar 1 quilômetro, 3 vezes 1 quilômetro, R$3, mais R$2 fixo, R$5. E assim sucessivamente, né? 2 quilômetros, só para a gente dar o último exemplo, 6 mais 2, R$8. Correto? Quase me perdi aqui, né? Então vamos conferir, ó. Meio daria 3,5. Você, com esses dados aqui, você consegue montar o gráfico também, né? Os gráficos de primeiro grau sempre vão dar retas, como a gente está vendo aqui nesses exemplos, tá ok? Então, próximo ponto que a gente pegaria aqui, 1 e 5, né? Vamos ver se deu certo aqui também. 1 quilômetro, R$5. Beleza. Então deu certinho. Se você colocasse todos os outros valores aqui, daria certinho também. Tranquilo? Beleza. Próximo exemplo é do tanque de combustível, né? Da Fórmula 1. Novamente aqui, a gente não tem como andar voltas negativas, né? Se você andar para o outro lado, vai começar a encher o tanque. Não, né? Não existe distância negativa. O negativo, às vezes, a gente usa só por causa de sentido e direção, né? Na verdade, não existe distância negativa. Beleza, então aqui, se a gente fosse fazer a mesma coisa, ó, x e y, daria para x igual a 0, 0 voltas, né? Como a gente viu na aula anterior, lá que a gente montou as funçõezinhas, né? 0 voltas, meu tanque teria 100 litros ainda, correto? Se eu andasse 10 voltas, que é o número que ele me deu aqui, ó, 10 voltas, vamos ver aqui, ó. Como é que é a nossa função, né? Tem aqui já, né? Desculpa aí. Eu já coloquei aqui também, ó. Menos 5x, ou seja, para cada volta, que é o x, eu vou perder 5 litros, vou gastar 5 litros. Então, para 10 voltas, 10 vezes 5, 50. Negativo, né? Menos 50 mais 100, menos 50. Tranquilo? Outro ponto que ele deu para a gente aqui foi o ponto 20, né? Então, 20 vezes 5 daria menos 100, mais 100 daria 0, correto? Aqui também a gente não poderia continuar esse gráfico, por causa do exemplo que eu dei, né? Por quê? Que é por outro motivo. Porque o y não pode ser negativo agora. Por que o y não pode ser negativo? Como é que eu vou andar se já acabou meu combustível, né? Se eu já tenho 0
litros no tanque, então o máximo que eu conseguiria dar seriam 20 voltas. Tranquilo? É só por causa do exemplo, né? Então aqui a gente tem dois pontos interessantes que a gente vai comentar na próxima aula também, ó. Onde cruza o eixo Y e onde cruza o eixo X. Na verdade que não cruzou exatamente assim, mas encostou aqui, chegou exatamente no ponto no eixo Y e exatamente no ponto no eixo X. Beleza? Aqui também a gente tem esse ponto aqui. Aqui a gente não tem como cruzar o eixo X, né? Por causa do exemplo que eu dei também. E aqui a gente cruzou ao mesmo tempo o eixo Y e o eixo X. Tranquilo? Vamos para o último exemplo então, analisar o gráfico. Aqui é bem simples, ó. Y igual a 2 vezes X. Bem parecido com o primeiro ali, né? Só que o exemplo foi só o dobro, sem muita precaução, né? Sem muita historinha. Então aqui o X pode ser infinito para a esquerda, infinito para a direita, sem problema. E o Y também, sem problema. Então se a gente fosse pegar X e Y, isso aqui é sempre uma boa ideia para você ter uma noção do gráfico, né? Se você não tiver o Wolfram lá na hora de fazer uma prova, por exemplo, né? Você não vai ter esse aplicativo, esse site para você ver como é que é o gráfico. Você vai ter que montar. Então, como é que a gente montaria? Por exemplo, pensaria 0. 0 para x, jogaria o 0 aqui no lugar do x, 2 vezes 0, 0. Por que eu coloquei aqui? Porque tem negativos, né? Por exemplo, menos 1, menos 2, 1 e 2. Já para eu ter uma noção, já está o suficiente aqui, né? Menos 2 vezes 2, coloco menos 2 no lugar do x. Ficaria menos 4, menos 2, menos 1 vezes 2, menos 2. Próximo, 1 vezes 2, 2, positivo. Próximo, 2 vezes 2, daria 4. Então, para esses x aqui, eu teria esses y's que daria nossos pares ordenados, né? Como a gente falou lá na aula 3 também, sobre par ordenado. Então, vamos conferir aqui, ó. Para x igual a 1, y igual a 2. Verdade, ó. Ó o ponto bem aqui, né? Para x igual a 0, y igual a 0. Verdade, olha o ponto bem aqui. Para x igual a menos 1, y igual a menos 2. Verdade também. Certinho, exatamente os pontos aqui, né? Eu desenhei aqui no gráfico só esses 3 pontos, né? Esses 3 pontos, não desenhei o menos 2 porque ele não colocou aqui, mas com certeza daria certo também por se tratar de uma reta e por a gente ter feito exatamente baseado na função, beleza? Por exemplo, aqui a gente já tem uma boa ideia assim, dos gráficos, como é que eles são nas funções de primeiro grau, né? Mas algumas coisas que você pode pensar assim, ó. Por exemplo, se eu comprar 500 bombons, 500 chocolates, né? Quanto que daria o valor total? Como é que você faz? É só botar 500 aqui e calcular. Daria 750, né? Uber, se eu andasse 60 quilômetros, quanto que daria minha conta total? Você pensa da mesma forma. Coloca 60 aqui. 3 vezes 60, 180. Mais 2, 182 reais daria a sua conta do Uber. Se eu der 30 voltas aqui com o tanque da Fórmula 1, quanto que eu vou ter de combustível? Vai dar negativo, né? A gente já falou ali que o máximo seria 20 voltas. Então, menos 5 vezes 30 daria menos 150. Mais 100 daria menos 50. Então, não faria sentido para esse exemplo aqui, né? Se fosse um outro exemplo, talvez faria sentido. Então, você teria o menos 50 como resultado. Aqui, o menos 50 não faz sentido para esse exemplo. Por quê? Novamente, né? Não tem como você ter menos 50 litros no tanque. A hora que chega a zero, ele para o carro e morreu, né? Acabou a história. E o dobro do número, vamos supor, dobro de 50. É só botar 50 aqui que você acharia o dobro também, que daria 100, tá ok? Bem simples esse raciocínio. Na próxima aula a gente vai ver um dos assuntos mais importantes aqui sobre funções de primeiro grau, que são os coeficientes angulares e os coeficientes lineares, que parece que é um negócio de outro mundo, mas você vai ver
como é extremamente simples, beleza? E aí, gostou dessa aula? Então não deixe de conhecer o curso completo de Matemática do Ensino Médio, tá ok? Esse curso, juntamente com outros cursos, como o curso completo de Matemática Básica também, e muito mais conteúdo, outras resoluções de exercícios vestibulares, etc., está no nosso YouNerd Club. Vou deixar o vídeo aqui para você conhecer e também o link aqui na descrição para você entender melhor como é que funciona, tá ok? Resumindo em segundos aqui, é um sistema de mensalidade tipo Netflix, Spotify, onde você paga uma mensalidade muito baratinha e tem acesso a centenas e centenas de conteúdos, beleza? Valeu então, dá uma olhada aqui, não deixe de conhecer. Valeu!